a favor, mas infelizmente só foi via e-mail, não foi mandado para cada um dos gabinetes. E eu queria que agora, se Deus quiser, se passar aqui na casa, que vá para os senadores e também para os deputados, viu? Eu agradeço de coração. A moção está em votação. Quem tiver a favor, permaneça sentado e por conta aprovado. Explicações finais. Vereador Sérgio Ricardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população de casa presente. Eu queria só falar da minha satisfação. Esse final de semana teve o evento da inauguração da CE Liga Estadual Palhano, e a convite do prefeito de Palhano, eu estive presente, onde estava o nosso governador Camilo Santana, o deputado Dedé Teixeira, que é secretário da SDA, e o que me deixou feliz foi que no discurso do governador, ele falou a respeito do investimento que está sendo feito em segurança pública, e aí é uma boa notícia para os nossos jovens, do Aracati, toda a região, onde ele vai abrir um concurso para 1000 agentes penitenciários estaduais, além de 300 para o Detran. E além disso, ele reforçou tanto o discurso do tabuleiro do Lula, terra do meu amigo Mendes, como no discurso de Palhano, que brevemente o batalhão do Raio estará na nossa cidade. Pelo que ele falou, até eu acho no máximo 2, 3 meses, o batalhão do Raio estará aqui presente. E também tive a oportunidade de conversar com o diretor do DER, o Sérgio Vasconcelos, e falei com ele a respeito do requerimento nosso aqui, a respeito da operação Tapa-Buraco, pegando a estrada da Mairolândia, que liga a Mairolândia ao Córrego Rodrigues, a CE-304 ao Córrego Rodrigues, Mairolândia e Canoa. E ele falou, me deu o telefone pessoal dele, muito disponível, e disse que apesar da crise que está, ele ia solicitar o aumento das equipes para que o mais breve possível nosso pleito fosse atendido na questão da operação da Tapa-Buraco e daquela estrada maior. Então, realmente foi uma festa muito bonita, onde a gente vê a satisfação que o governador tem de estar perto do povo, a receptividade do Aurélio Santos, o querido Aurélio estava lá presente, viu a grande festa que foi, e a gente vê o trabalho do Aurélio Santana inaugurando obras no interior, viu, Mendes, vai inaugurar lá, brevemente a questão da água da Tabuleiro do Luna. O Palhano ganhou o seu tão sonhado estádio de futebol. Ele deu esse presente ao prefeito Dinho, que é do PT, parte do presidente Valdir, e também as cercas, toda cerca de margeia a CE que liga Palhano a Russas, ali a BR-316, onde aconteceu muito acidente de casas animais. Então, eu fiquei muito feliz e queria registrar aqui esse momento. Vereador Mendes. Senhor presidente, eu vou ser breve. Inclusive, são 2 assuntos. E um assunto para mim muito delicado. Mas eu acho que não dá mais para nós fecharmos os olhos quanto a isso, não. Que é com relação à segurança do nosso município. Vocês sabem que quase toda semana está morrendo 1 ou 2 jovens na nossa comunidade. E eu vejo uma fala que para mim é angustiante. Algumas pessoas dizem assim, mas é bandido. Pergunta para a mãe daquele menino o que ela acha. Nessa última morte que aconteceu agora, a mãe não morreu porque seguraram ela. Porque senão ela teria ido para cima. Agora tu imagina os vezes, porque eu conheço o perto da nossa comunidade lá, o quanto essa mulher sofreu. E aí eu queria aqui, de antemão, sabe, dizer o seguinte: não adianta a gente ir para o meio da rua para a gente estar levantando a bandeirinha branca e dizer nós queremos paz, não. Mas a gente precisa sentar, sabe, para a gente discutir o que nós podemos fazer para ajudar esses jovens. Porque como vocês, principalmente vocês que são da área da saúde, diz, não é uma questão de doença. Então, se é uma questão
de doenças, quais são as políticas públicas que a gente pode trazer para o nosso município para ajudar essa juventude, porque está matando como se fosse uma brincadeira, como se mata um calango. Eu acho que essas pessoas, Sérgio, elas merecem respeito. Esses pais são pessoas de bem, que moram nesse município, que infelizmente tem alguns filhos que foram por uma área que não deveria ter ido, mas são seres humanos, são pessoas que poderiam fazer parte da nossa família. Isso me angustia, porque as drogas estão acabando com esse município. O que é que nós podemos fazer? É só repressão? Só repreender? Obrigatoriamente tem que haver repreensão. Mas o que nós vamos poder fazer para que a gente mude isso? E uma prova clara, sabe, Leonir? É a questão de que quantos anos faz que nós não temos, que se Deus quiser, espero que o novo governo resolva isso. Quantos anos faz que a gente não tem o nosso estádio? Quantos anos faz que nós não temos o nosso ginásio? Ah, mas isso nada a ver, não tem muito. Por que nós éramos pequenos, se nós tínhamos um local para jogar, que tínhamos um mínimo para mandar, era completamente diferente. Isso é uma das políticas públicas. E as demais? Né? Então, é uma coisa aqui que eu deixo a minha indignação. Eu quero dizer que eu me preocupo com essa situação. Eu sei que é uma questão delicada. Aí você pode me dizer, mas mesmo não tem nada a ver com o governo municipal, a questão de segurança não. Eu não estou falando de governo em si, não, estou falando das pessoas. As pessoas têm que se conscientizar nesse município que isso é parte do todo. Ah, mas o problema é deles, eles estão se matando. E onde é que eles vão roubar? Onde é? É na casa deles? Não é não. É nas pessoas de bem que estão angustiadas. Tem um montão de pessoas, já está difícil no nosso município. E agora, Marcos, tem um montão de comerciantes que estão fechando as portas de meio-dia às 2 horas com medo disso. Então nós temos que tomar alguma situação com relação a isso. E a outra coisa, viu, Marcos, eu termino, senhor presidente, é com relação ao pedido. Hoje eu fui presidente da Casa da Educação, né? Da Comissão de Educação, eu fui chamado para ir lá em Majorlândia. Eu sei, eu não sou idiota, eu sei que quando se fala em direção de escola, é um cargo de gestão que coloca quem quer e quem decide. Agora eu queria que desse uma olhada, sabe, muito bem com relação a isso. Eu parabenizo essa secretária. Hoje à tarde ela foi lá em Majorlândia, mas tem um problema, que os pais lá disseram que os meninos só voltarão para a sala de aula quando isso for resolvido. E eu queria que isso fosse resolvido, que nós estamos perdendo por demais a situação. Eu acho que é só uma questão de definir quem é que deixa de ser. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, não, mas o diretor de lá aceitou ir para outro canto. Ele aceitaria para qualquer canto, não que ele quisesse sair de lá, ele só falta 4 vezes para a aposentadoria dele. Então quando alguém diz, eu não quero mais você aqui, você vai ter que ir para outro local, ele diz, não, então eu vou, porque se for para a aposentadoria, perderia, gente. Porque esse valor que ele recebe como diretor, se ele se aposentasse e não tivesse como diretor, ele não receberia, não iria para a sua aposentadoria. Então, mais uma vez, eu digo que é só uma questão de bom senso. Tenho consciência clara de que é uma questão de gestão, mas eu queria pedir aqui que fosse muito bem visto com relação a isso. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Vereador Caetano Neto. Senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, eu queria corroborar aqui com as palavras do meu amigo novo vereador Mendes, o que Vossa Excelência citou a respeito da escola da comunidade da Majorlândia. Queria também pedir ao líder do governo Marcos Monteiro para que visse essa situação mais breve possível, visto que a comunidade e os alunos do nosso município serão afetados. Outra questão, como o vereador Mendes citou, foi a questão das drogas. Tivemos a palestra na semana passada, de parabenizar o prefeito, ter trago, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Zé Albuquerque, ter trago a palestra Lei de Jogador de Futebol, para que possamos esclarecer um pouco a respeito do que é as drogas e as consequências que ela pode trazer para a juventude. E uma questão que ele levantou lá, e foi o que me citou, a questão da política pública, que é o garoto que tem que, para ele poder sair da droga, tem que ter projeto de vida, tem que ter um objetivo. E muitas vezes no município da Aracati, esse projeto de vida, esse objetivo, está relacionado ao esporte. E quando o novo vereador citou o esporte, citou que há muitos anos nós não temos aqueles eventos esportivos, realmente nós não temos há mais ou menos uns 4 anos. Quando a gestão desse prefeito Pedrinho Ferreira
foi alavancar a questão do esporte municipal aqui, com a iluminação do estádio, porque eu lembro quando era criança, o jogo tinha que terminar às 5 horas da tarde, porque senão não tinha como você jogar mais. E aí, também naquela época, junto com o ex-deputado estadual, meu saudoso Albuquerque Guedes, consegui uma emenda para que fosse reformado o ginásio poliesportivo Carlos de Ereçá, colocando ele sai do jogo os maiores pontos do futsal do estado do Ceará. Então, eu queria pedir não só aos vereadores aqui presentes, mas também ao secretário de esporte que olhe especialmente para esses jovens, para essa adolescência que realmente estão precisando, que sonham em jogar, que sonham representar o nosso município no Aracati, afora, não só em Fortaleza, como em outras cidades do Brasil. E é isso, senhor presidente, muito obrigado. Vereador Ivan Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores. Presidente, nessas 2 últimas semanas, eu estive visitando o Vila Rafael, Vaza da Matriz, Tabajara, no bairro de Fátima. Estou escutando, professor Mendes, alguns moradores e algumas mães também chegaram a mim e dizer assim, e eu concordo plenamente com o que o nobre amigo falou. A questão da violência, eu diria assim, nesse trecho ali. É triste a gente ver a idade mesmo, os jovens que estão sendo ceifados as suas vidas, 14, 15 anos, que estão envolvidos com a droga. E sabendo nós que é a falta, e os mesmos dizem, nós não temos o que nos ocupar, nós não temos o nosso lazer. Eu acabei de ouvir aqui do nosso ouvinte aqui, que está aqui presente, a questão da quadra do municipal, que é um centro esportivo importante que está sem o devido uso. E interessante, Mendes, eu acredito que sim, a presença que foi dita por várias mães e pais. Vereador Ivan Ferreira, você não tem ideia, presidente, da importância da presença do raio aqui em Aracati. Depois que o raio saiu, a violência voltou a predominar dentro do nosso Aracati. Então, foi uma solicitação feita por eles que o raio voltasse ao nosso Aracati. Eu estou torcendo todos os dias, professor Mendes e o nobre amigo Capitão Neto, José, para que esse grupo de policiais voltem ao nosso Aracati, para que nós possamos ter nossa paz nesses bairros e em todo o nosso Aracati. Eu estava fazendo as contas, infelizmente, tem que falar assim mesmo, de quantas vidas foram tiradas em questão de dias, não vou descontar nem 15 dias. E eu fico assim, muito preocupado com o que eu vejo, presidente, muito preocupado. Era isso que eu queria passar para todos e todos aqui presentes. Muito obrigado, presidente. Vereador José. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nas considerações finais aqui eu queria só colaborar aqui com a fala do nosso vereador Joel, parabenizar ele pela sua fala. Realmente ele mostrou aí a angústia, mas também mostrou que o prefeito deu apoio total a ele e com certeza vai absorver a sua fala, vai resolver esse problema, que não angustia só você, mas também a todo o nosso Aracati, certo? Também colaborar aqui com a fala do Mendes e do Ivan Ferreira sobre a questão da segurança, certo? E sem dúvida a equipe do raio, que esse governador tanto prometeu para o nosso Aracati, vai ter que chegar urgentemente. Esse delito vai ter que ser refeito urgente. E essa cobrança é grande. E o raio faz um trabalho belíssimo no Aracati, como está aqui. E com certeza o Aracati merece o pilotão do raio.
Né? E tocando já para finalizar a questão, voltando ao assunto, taxistas e taxistas alternativos, quero só dizer que eles dois não podem ter assim disputa, porque cada um disputa com o outro. O taxista do nosso antigo que vem à frente, nosso amigo Ivan, ele vai disputar futuramente e a gente não pode fechar os olhos para isso, porque já está em todas as capitais e vai chegar aqui futuramente com a Uber. O Uber ele vai disputar diretamente com o taxista, né? Uma disputa desigual mesmo, porque é uma diferença enorme de um preço para o outro. E já o taxista alternativo, esse que foi esse projeto de ligação com os amigos ali, ele disputa diretamente com as empresas locais, com a Nordeste, com a Guanabara, com a Solmeri, e a gente não vai deixar de ser por eles para ser para essas empresas. Então é só isso que eu tinha que finalizar e agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Vereador Marco Monteiro. Senhor presidente, nossos colegas vereadores e público aqui presente. Em relação à questão dessa violência, que é uma consequência de várias situações, desde a questão do desemprego, a questão da formação das pessoas humanas, da educação, e quando você tem uma formação educacional através do estudo, do conhecimento, você se torna uma presa mais difícil de quem comercializa esse tipo de produto que vai prejudicar a saúde e, consequentemente, você perde a autoestima, perde moral, perde o respeito, perde a família, perde o emprego, enfim, é um perverso que é essa questão do mundo das drogas. E isso faz com que a violência aumente, que é uma disputa por território, uma disputa pela venda, e na realidade há uma deficiência muito grande por parte do governo a nível federal, a nível estadual, e consequentemente chega ao município em relação à questão de políticas públicas para que esse mal perverso seja também bloqueado nos projetos que poderiam ser executados pelos governos. Você vê que a questão do nosso município, onde nós temos as principais praças de esporte do nosso município, tem o maior ginásio, se pode se dizer, do estado, fechado. Temos um estádio que também foi alocado recursos para a sua reforma, fechado. Então, seriam situações em que poderia fazer com que os jovens estivessem ocupados ali na praça esportiva e que não tivessem uma ociosidade. Aí nós parte aqui para a parte do município e ver, como foi citada aqui, a questão da escola do colégio municipal. Está lá o ginásio abandonado, acabado, enquanto que poderia, através de políticas públicas, através da Secretaria de Educação, ser abertas as escolas para que as pessoas pudessem, aos finais de semana, já que não tem aula, as pessoas pudessem praticar o esporte. E ali você estaria ocupando o espaço das pessoas, para as pessoas não ficarem na ociosidade. E agora, em relação à questão do diretor da escola, o governo municipal, na sua planilha de mudança, de aquecimento, de uma nova forma de fazer política no nosso município, ele implementou a questão do remanejamento do diretor de escola do nosso município. De modo geral, não foi específico em Majorana. Então, na grade mesmo da reforma da educação do nosso município, a reforma política do novo governo, entendeu? E a questão das escolas vai ser reformada, todas as escolas do nosso município, inclusive o colégio municipal vai passar a ser a primeira escola em tempo integral para o nosso município. O governo municipal está trabalhando nessa questão, está levantando recursos, o governo não está parado, o governo está trabalhando, isso demanda recursos para a reforma daquela escola. Nós tivemos recentemente uma visita lá com o presidente da Câmara do Valdir, com o Josélio e mais outros colegas vereadores que estavam presentes no curso lá, que era mais o Marcelo, a imprensa também acompanhou, e aquela escola, se você for analisar, colegas vereadores e população, ela está em estado de calamidade e paralisação, de interrupção. Mas o governo municipal, através das suas ações, irá transformar
formar o colégio municipal na primeira escola de tempo integral. E aí o meu colega que senta aqui ao meu lado citou que falta 4 meses para o diretor daquela escola maior se aposentar. Aí eu faço uma pergunta a ele, vamos que ele voltasse para lá nos 4 meses, os alunos só vão se ele estiver lá. Aí depois de 4 meses, o colégio vereador de população, ele pede para se aposentar, e aí os alunos não vão mais estudar não, depois dos 4 meses? Então é uma situação que nós temos que entender que a mudança, ela acaba sendo alguém. Alguém não vai sentir, porque toda ação tem uma reação. E nós temos que ter consciência que as mudanças, os tempos são outros, é uma realidade de mudança. E a mudança não pode acontecer no local A e não acontecer no local B. O governo novo, um governo com a esperança, com a expectativa da população de mudança, e essas mudanças irão e vão acontecer. Pode ter certeza disso. Então essas minhas colocações, a nível que o governo está atento para as mudanças reais que o município precisa e necessita. Essas colocações, senhor. Eu vou dar uma palavrinha rapidinho, um tema muito importante que o ministro puxou, que é essa questão da violência que é existente. Não só no nosso município, mas no nosso país como um todo. Até porque a metodologia que se usa nesse país para se combater o crime é a mesma de 500 anos atrás. Pega-se o título marginal, coloca-se um calabouço, tortura, deixa tudo, põe água, deixa ele se matar lá dentro, para poder ver se diminui a população carcerária. Algum tempo atrás, dentro do governo do Lula, quando se puxou, começou a se fazer uma coisa chamada cultura de paz, que era para ser desenvolvida nos colégios, onde primeiro deveria fazer a prevenção. Qual seria a prevenção? São dar oportunidades para que os nossos jovens eles não engajassem nesse caminho tão drástico, através da abertura das quadras de esporte, do colégio, tudo isso. Depois seria o acolhimento, eram aqueles que já estavam lá dentro, que se pudessem ser acolhidos, tivessem nesse mundo da droga, retirar e evitar tanto desgosto para as famílias que existem. E por via terceira que a presidente Dilma colocava, que era o combate, o enfrentamento aos traficantes que aí se espalham por esse país, um país vasto, territorial, com cheios fronteiras que facilitam a entrada de droga no nosso município. Mas isso foi esquecido. Foi esquecido até porque o fascismo começou a se instalar nesse país, onde, em vez de sempre falar de cultura de paz, se fala de quê? Bandido bom é bandido morto. E isso incita cada vez mais a população para matar, para hostilizar os direitos humanos, como se fossem os direitos humanos que estivessem colocando essa população na rua. Recentemente, com essas mudanças, essas questões a nível nacional, de presidente, uma direita fascista raivosa foi para a rua naquele sentido de mata de escola. Não estou aqui em nenhum momento dizendo que nem marginal que um bandido ele deve ser penalizado. Não. Sim, tem que ser penalizado, mas a metodologia de nós combatermos esse crime não pode ser a mesma de 500 anos de preso e arrebenta. Nós temos que prevenir, nós temos que acolher e temos que combater. Essa metodologia que existe atual falhou. Vai ser cada vez matando e cada vez surgindo mais, porque a necessidade, a realidade do que essas pessoas vivem é a mesma. Uma diferença social enorme, aonde leva ao jovem e uma televisão dizer que ele tem que usar aquele tênis de marca, para isso ele vai roubar e vai matar para aquilo tudo. Então aqui, novamente eu venho reiterar, precisamos sim, precisamos prevenir, acolher e combater. Nessa metodologia que se existe, de nós irmos para o enfrentamento de matar escolar, só nós vamos ter mais e mais mães chorando sobre os seus filhos que são vítimas da grande desigualdade social que esse nosso país. Obrigado. Declaro encerrado.